Esse é um caso super interessante que foi, de fato, julgado pelo STF no ano passado, em 2020, e ele envolveu o compartilhamento entre empresas de telecomunicações e o IBGE, né, e o julgamento da inconstitucionalidade de uma medida provisória que determinava esse compartilhamento. É um caso muito interessante porque, de fato, a gente consegue vislumbrar que havia ali um interesse público no tratamento daqueles dados, né? O objetivo perseguido era dar continuidade às atividades ligadas à pesquisa estatística nacional durante o período da pandemia. E assim o IBGE entendeu que estaria justificado e amparado pela medida provisória em questão para fazer aquela solicitação de compartilhamento. Entretanto, no caso concreto, foram apresentadas 5 ações diretas de inconstitucionalidade por partidos de variados matizes políticos, também pelo próprio Conselho Federal da OAB, e foi questionado o compartilhamento com base em vários elementos, né? Então, argumentou-se, em primeiro lugar, que a finalidade não estaria suficientemente bem especificada, que não havia suficientes garantias para os titulares de dados, que não havia previsão de mecanismos de segurança da informação, né? E, sobretudo, o que acabou sendo o ponto determinante na visão do STF, a ideia de que não havia proporcionalidade naquela medida, né? Então, o STF entendeu que, já que a pesquisa era estatística, e seria necessário, na verdade, ter algumas dezenas ou centenas de milhares de números apenas, não seria justificável que houvesse um compartilhamento de dados naquele volume, naquela escala, pois isso feriria não apenas os direitos constitucionais explícitos, né, ligados à vida privada, à intimidade, mas também um direito constitucional implícito, autônomo, à proteção de dados pessoais, associado à ideia de autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional. Esse julgamento é um julgamento muito interessante, não apenas por consagrar a ideia de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, que vai além da vida privada, da intimidade, mas também porque ele nos força a pensar um pouquinho sobre essa questão do reaproveitamento de dados, da sua reutilização em contextos diferentes daqueles que justificaram a coleta originalmente. Veja, os dados foram coletados pelas empresas de telecomunicações como condição da prestação de um serviço, né, num contrato ali de prestação de serviços de telecomunicações, e pretendia-se utilizá-los para outras finalidades. E talvez um aspecto aqui da nossa legislação que ainda não esteja clara é em que medida esses usos posteriores, esses usos secundários, são amparados, são protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. E para nós que estamos dentro do poder público, nós sabemos que muitas vezes é preciso compartilhar dados, né? Num Estado movido a dados, num governo cada vez mais digital, o tratamento de dados pessoais faz parte realmente do nosso dia a dia. E a questão que está colocada para todos nós, enquanto intérpretes da LGPD, seja no Poder Judiciário, seja na esfera administrativa, é em quais circunstâncias esses compartilhamentos poderão ocorrer e que tipo de medidas a gente pode adotar para fazer com que esses compartilhamentos, quando legítimos, aconteçam da maneira o mais segura possível, né, de modo a respeitar os direitos e expectativas do titular de dados. E aqui um princípio da LGPD que é talvez um dos mais importantes princípios que a norma contém é o princípio da finalidade. O que diz o princípio da finalidade? Que a gente não deve tratar dados pessoais para finalidades que sejam incompatíveis com aquelas que justificaram a coleta original. E isso abre, então, uma outra discussão, que é a seguinte: o que é uma finalidade compatível, né? Como é que eu posso aferir essa compatibilidade de finalidades quando, na verdade, poderia se entender que haveria uma finalidade ampla, né, de políticas públicas? Será que isso é uma finalidade compatível por si só? E a verdade é que tanto a decisão do STF, como também todo o desenvolvimento doutrinário que a gente vê na Europa ao longo de várias décadas, nos indica que essa compatibilidade de finalidades deve ser apurada à luz das competências específicas de cada órgão. Então, o que se consagrou no famoso julgamento de 1983, do Tribunal Constitucional Alemão, é a ideia de que o titular de dados deve ter mecanismos de controle sobre o fluxo desses dados na esfera pública e que, justamente por conta disso, não se pode conceber o Estado como se fosse uma unidade informacional dentro da qual os dados vão fluir de maneira desimpedida. Essa foi também a mensagem do Supremo Tribunal Federal.